Olá pessoal, aqui é Fábio Marques de novo para mais algumas dicas sobre técnicas de apresentação e comunicação convincente. Muitas pessoas me perguntam, Fábio, as técnicas são muito boas e realmente fazem todo sentido para mim. É que eu tenho uma dúvida um pouco antes. Como é que eu venço o medo de falar em público? Eu fico super nervoso, eu tenho joelho de Parkinson, fica tremendo meu joelho, eu transpiro na mão, eu fico com taquicardia, eu fico com enjoo. Como é que eu faço para vencer essas coisas, Fábio? Como é que eu faço para manter a calma antes de uma apresentação? Ou seja, como vencer o medo? Muito bem, eu queria falar um pouco sobre o medo antes de qualquer outra coisa. O medo é parte de nós, não é? O seu medo é parte de você, não é? Se ele é parte de você, como que ele pode ser maior do que você? Não pode. Ou seja, se o medo é parte de nós, ele jamais será maior do que nós. Se o medo é parte de você, ele jamais será maior que você, maior que a sua grandeza, maior que o seu talento, maior que a sua competência. Então vamos deixar o medo no lugar dele. Ele tem um lugarzinho lá, mas ele é pequeno comparado com toda a sua capacidade, ok? O medo existe e ele tem o lugar dele. Mas como que nós vamos transformar esse medo em algo que não bloqueie você, mas que ao contrário te ajude? O medo pode te ajudar. Vamos transformar esse medo numa outra coisa chamada tensão pré-apresentação. Eu chamo de TPA. Tensão pré-apresentação, ou seja, é aquela tensão nervosa que você tem antes de fazer uma apresentação. Não é medo mais, ok? Agora é TPA, tensão pré-apresentação. O que essa tensão pré-apresentação pode fazer para o seu benefício? Te deixar mais atento, te deixar mais preparado. Então, se existe uma tensão pré-apresentação, ela existe para lembrar você de que você deve estudar o tema que você vai falar, você deve se preparar, você deve ensaiar algumas vezes, você deve realmente pensar e dedicar tempo à sua preparação, para na hora da apresentação oficial você fazer um bom trabalho, prestar um bom serviço, certo? Outra coisa que vai te ajudar é o que eu chamo de mentalização dinâmica, ou seja, você mentaliza a sua apresentação acontecendo e, logicamente, acontecendo bem. Você fazendo uma boa apresentação. Você imagina desde o começo como que você está fazendo, imagina o rosto das pessoas, imagina você tendo sucesso nessa apresentação. Isso vai te deixar mais tranquilo na hora que a apresentação de verdade for acontecer. Por quê? Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Você já não acordou no meio da noite suando, transpirando, nervoso por causa de um pesadelo? Então, você teve reações como se aquela história, aquele pesadelo estivesse de fato acontecendo, mas não estava. Você estava apenas imaginando aquilo, mas o seu cérebro achou que fosse de verdade, por isso que você acordou assustado. Então, o cérebro tem essa propriedade. Quando você imagina alguma coisa, ele não sabe necessariamente se aquilo aconteceu ou não. Então ele reage como se tivesse acontecido. Se você fizer uma mentalização dinâmica, ou seja, imaginar a sua apresentação dando certo, você fazendo um ótimo trabalho, você se preparando bem, fazendo uma apresentação muito boa, respondendo perguntas com segurança, na hora que você for fazer a apresentação de verdade, o seu cérebro vai pensar, mas eu já fiz isso e me dei bem. Então ele vai acalmar o teu coração, ele vai acalmar a tua mente, você vai ficar mais sereno e tranquilo, porque ele vai ter a sensação de que você já fez essa apresentação antes e fez com sucesso. Então uma dica muito importante de como usar o seu cérebro a favor de você, ao invés de deixar que ele seja um problema. Tá certo? Bom, essa foi mais uma dica muito importante, eu espero que você esteja curtindo e agora quero te fazer um convite. Não dá para a gente aprender técnicas de apresentação só ouvindo. A melhor maneira de aprendermos técnicas de apresentação é praticando. Então agora eu quero te fazer um convite. Se você gostou das técnicas que você viu até agora, se você gostou das dicas, eu quero te dar muito mais dicas. Eu quero deixar você mais preparado para fazer apresentações excelentes para o resto da sua vida. Eu quero deixar você numa condição que você não vai mais ficar nervoso, não vai mais ficar agitado, não vai mais passar mal.
antes de nenhuma apresentação e durante a apresentação vai fazer um trabalho espetacular. Eu quero deixar você em condições de se comunicar com eficácia e promover o seu marketing pessoal positivo para que você tenha cada vez mais reconhecimento na sua carreira e mais influência na sociedade através das suas palavras. Eu quero te convidar para participar do curso presencial comigo. Eu quero que a gente tenha a chance de trabalhar juntos numa sala de treinamento VIP com poucas pessoas, num ambiente seguro, onde eu posso ajudar você a desenvolver a sua habilidade de comunicação, onde você vai poder praticar as técnicas de comunicação, essas que a gente vem comentando aqui e muitas outras que logicamente não dá tempo de abordar aqui nos vídeos. Quero convidar você para fazer o curso da Academia de Oratória e Técnicas de Apresentação. Por favor, dê essa chance a si mesmo. Você pode falar em público com segurança, com naturalidade e com eficácia. Mesmo que você já seja um palestrante, que você já fale bem em público, já fique à vontade, vale a pena você vir para a academia para treinar técnicas novas. Eu já fiz cursos de apresentação para muitas pessoas que já eram palestrantes profissionais, já eram executivos que faziam apresentações regularmente e eles ficaram encantados com as técnicas e a ciência que eu compartilhei com eles em técnicas de apresentação. E quem participou desses treinamentos teve resultados imediatos. As pessoas em volta que convivem com essas pessoas notaram instantaneamente uma melhoria significativa no jeito de fazer apresentações e até no jeito de preparar apresentações. No nosso curso você vai aprender não só como fazer, mas como preparar apresentações vencedoras, desde a escolha das ideias até o posicionamento dessas ideias ao longo da sua apresentação, o que vai entrar na introdução, o que vai entrar no desenvolvimento, o que vai entrar na conclusão, como fechar bem uma apresentação, como começar bem uma apresentação e como manter a plateia envolvida o tempo todo. Vou te dar várias dicas. Quando dá branco, por exemplo, o que você faz quando dá branco? Vou te dar a dica do que fazer quando dá branco. Quando alguém começa a fazer perguntas na plateia, perguntas difíceis, te interrompendo, como é que você lida com a pessoa que te interrompe? Como é que você responde as perguntas sem se enrolar? Ao contrário, dando ainda mais credibilidade a si mesmo e ao seu tema. Vou te dar uma dica também, como é que você lida com as pessoas que não querem participar, as pessoas que estão desatentas, as pessoas que estão causando ruído. O que você faz para manter essas pessoas ligadas? Como usar o seu tom de voz adequadamente, como desenvolver o seu tom de voz, que exercícios você pode fazer para desenvolver um tom de voz mais vivo, o que você pode fazer para desenvolver a linguagem corporal, para ficar mais solto, mais confiante durante uma apresentação. Vou te dar todas essas dicas. Mais dicas legais que você vai precisar. Às vezes você tem 1 hora para fazer uma apresentação, chega na hora o pessoal fala, ó, seu tempo está curto, você só tem 15 minutos. Você vai ter que fazer o que eu chamo de flash presentation. Como é que você faz uma flash presentation campeã? O pessoal nem vai perceber que cortaram seu tempo. Como é que você faz de uma maneira que o pessoal fala, uau, foi uma das melhores apresentações que eu já ouvi. Curta, objetiva e de alto impacto. Vou te dar essa dica. E ao contrário também. Se você chegar lá, ó, você tem mais tempo, você tem 2 horas e não 1. Como é que você preenche esse tempo sem encher a linguiça? Como é que você preenche esse tempo a mais que te deram de forma a agregar real valor à sua plateia? Essas e muitas outras dicas, como usar o microfone, como usar a tela de projeção, como que você faz uma dinâmica de slides que realmente mantém o pessoal interessado, para não usar gráfico demais, nem texto demais, qual é o tamanho da fonte, que cores você pode usar. Vou dar todas essas dicas para você no nosso curso presencial. Então, se você tiver afim de aprender como se comunicar de forma convincente, fazer apresentações realmente de alto impacto, inscreva-se na Academia de Oratória e Técnicas de Apresentação. Eu tenho um prazer enorme em ajudar você a se transformar num senhor comunicador ou numa senhora comunicadora, tá? Para você fazer a diferença e impactar o mundo à sua volta. Eu sou Fábio Marques e desejo a você saúde e sucesso sempre.